Olha, eu recebi muitas críticas de colegas depois que eu fiz a parte 1 desse vídeo. Mas, sinceramente, isso só confirmou uma coisa que eu já pensava há muito tempo. Tem muito profissional confundindo gosto pessoal com regra de decoração por aí. Porque assim, gente, tem uma diferença enorme entre um item ser brega e tu simplesmente não gostar dele, né? Ou então não saber criar um contexto para que ele funcione bem. Cortininha embaixo da pia, lustre de cristal, tijolo de vidro. Muita gente olha para essas coisas e já sentencia, assim, é cafona, é brega. Mas hoje eu vou te provar mais uma vez que o problema raramente está no objeto em si. Normalmente ele está na falta de contexto, de proporção e principalmente de intenção. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores especialista em cores. Já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. É impressionante, mas toda vez que eu abro o meu YouTube, ele me recomenda vídeos de profissionais fazendo listas e mais listas de itens que já estão ultrapassados, que são bregas e que tu não deveria usar na tua casa. Eu, sinceramente, acho que o algoritmo ele gosta de me testar, viu? Porque assim, não é possível. Até porque o lema do meu trabalho é justamente o contrário. Para mim, não existe brega, não existe cafona na decoração. Existe o contexto e adequação. E hoje eu separei alguns dos itens que aparecem em todas as listas que vivem sendo condenados por aí, porque eu quero enfrentar essa batalha mais uma vez e te mostrar que muita coisa que as pessoas chamam de cafona na verdade só foram mal aplicadas, né? E eu já quero começar por um item clássico, que é o lustre de cristal. Pode assim, ó, qualquer pessoa que tu perguntar vai te dizer que já viu pelo menos alguém falando que lustre de cristal era brega. Só que antes da gente condenar o lustre, a gente precisa entender que ele nasceu para ter presença. Historicamente, os lustres de cristal foram usados em grandes salões, em palácios, em ambientes com pé direito enorme, justamente porque aquelas facetas dos cristais refletiam a luz das velas e preenchiam visualmente esses espaços enormes. Ou seja, o lustre de cristal, ele nunca foi pensado para ser algo discreto dentro de um ambiente. Ele sempre foi uma peça de grande impacto. E aí o problema, ele começa quando tu pega uma peça que nasceu para ter presença e coloca em um ambiente que não sustenta essa presença toda. Aí, gente, é claro que ele vai ficar deslocado mesmo, não tem mistério, né? Não tem segredo. Mas eu nem acho que esse seja o maior erro, né, o erro mais comum relacionado a esse item. Na verdade, a maioria dos lustres de cristal que a gente vê por aí está inserida em contextos super exagerados. A pessoa pensa, bom, se eu vou usar um lustre de cristal, então eu preciso criar um ambiente luxuoso, né, para combinar com ele. E aí começa aquele pacote completo: a cabeceira de capitonê gigante, o veludo brilhoso, papel de parede com arabesco, espelho por tudo, dourado, né? Vai dizer que não é bem assim. E aí o problema vira justamente esse contexto exagerado e forçado ao redor do lustre de cristal. E assim, gente, olha a diferença quando a gente coloca o lustre em um ambiente que acolhe ele, né? Por exemplo, olha, aqui tem uma mesa bonita, tem cadeiras bem escolhidas, a paleta tá suave, tem uma atmosfera elegante. O lustre faz sentido, porque ele é um destaque, mas ele não parece desesperado, gritando por atenção, né? E em um quarto acontece a mesma coisa. Se tu tem uma cabeceira estofada, mais limpa, né, mais lisa, uma roupa de cama mais básica, uma paleta bem resolvida, o lustre ele vai entrar como uma peça de impacto. Ele chama atenção, mas o ambiente inteiro sustenta essa escolha. Consegue perceber a diferença? A verdade é que o lustre, ele precisa ser a estrela principal. Se tu tenta colocar o lustre, a cabeceira, as paredes, a cortina, todos os detalhes como protagonistas, tu perde o equilíbrio e acaba criando um ambiente extremamente sobrecarregado. Sabe que é justamente o oposto da elegância. Então, quanto mais o ambiente tenta provar que ele é chique, menos chique ele vai parecer, tá? Então, não, o lustre de cristal não é brega. E se tu gosta desse tipo de lustre, tu não precisa abandonar a tua ideia, tá? Tu não precisa. Tu só tem que criar uma base que vai deixar ele ser estrela, que vai deixar ele brilhar. Uma decoração que complementa o lustre em vez de competir com ele e acabar caindo nesse erro tão comum que é do exagero.
E já que a gente falou de brilho, de cristais e de toda essa tentativa de criar um ambiente sofisticado, vamos falar de outro item que muita gente também adora chamar de brega, que é o dourado na decoração. E eu entendo, tá, gente? Eu entendo o porquê do dourado ser tão estigmatizado como brega. Ele por muito tempo foi usado mesmo como uma espécie de atalho para deixar a casa chique. E aí o que que acontecia? A pessoa inseria um detalhe em dourado, aí depois colocava outro para combinar, e depois mais outro, e quando ela via o ambiente inteiro estava cheio de dourado, tudo brilhando ao mesmo tempo. Só que o melhor jeito de usar esse metal é como um pontinho de brilho. Ele entra para trazer um destaque, para aquecer a composição, para criar um pequeno ponto de interesse no teu ambiente, né. Tu não precisa exagerar, pode ser uma moldura, pode ser uma bandeja, uma luminária, um detalhe em um móvel, assim, nada exagerado, de verdade, porque o dourado ele é excelente para trazer sofisticação, mas ele precisa estar no tom certo e estar na medida certa dentro do teu ambiente, né. Eu falei mais sobre isso em um outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui, depois tu vai lá assistir para entender um pouco melhor como escolher o tom certo de dourado, como aplicar no teu ambiente de forma mais equilibrada, tá. Porque o acabamento do dourado é extremamente importante, ele muda tudo. Um dourado muito amarelo, um dourado muito brilhante, muito espelhado, pode sim pesar, pode sim sobrecarregar, ainda mais se tu não conseguir dosar ali a mão na medida certa, tá. Agora um dourado escovado, um dourado envelhecido, até um dourado latonado, ele costuma entrar de forma mais sofisticada, porque ele tem menos cara de quero parecer caro, sabe, ele tem mais cara de um material bem escolhido, um material que tu quis que fosse assim, entende? E gente, assim, quando tu tem uma base bem resolvida, uma paleta bonita, tem textura, tem uma iluminação adequada, e tu complementa com detalhe dourado, ele vira cerejinha do bolo, cerejinha do bolo. Então assim, ele não precisa gritar, ele só precisa trazer um toquezinho, né. Então, não, definitivamente o dourado também não é brega. Brega é usar ele como uma fórmula do luxo, tá, e achar que quanto mais dourado, mais sofisticado vai ficar o ambiente, porque na verdade ele entrega sim sofisticação, mas quando ele aparece como um complemento, um detalhe que vai trazer um brilho, um destaque, sem competir com o resto da casa. Então use dourado, mas use com sabedoria e com moderação. Agora vamos sair um pouco do brilho, do luxo e entrar em um item que muita gente olha e já pensa direto lá nos anos 90, que é o tijolo de vidro. Eu sei, eu sei que o tijolo de vidro carrega uma fama complicada, tá? Mas muita gente lembra daquele bloco meio esverdeado, com aquele rejunte grosseiro, né? Que era usado nos banheiros antigos, nos corredores escuros, nas paredes das escadas, né? E aí já vem um pensamento de que não, isso eu não quero, porque é ultrapassado. Mas, gente, o tijolo de vidro ele não envelheceu mal, porque o material em si é ruim, mas pelo jeito como ele foi usado durante muito tempo. Eu sou suspeita, né, porque inclusive sou uma grande fã do tijolo de vidro, eu sempre falo dele, porque se tu for parar pra pensar, a ideia dele é extremamente interessante. Ele deixa a luz passar, mas ele cria privacidade. Ele divide o ambiente, mas ele não fecha completamente. Ele traz a textura, traz ritmo, uma transparência muito bonita. Então, eu acho que ele pode ser sim uma solução muito inteligente em vários ambientes. O que deixa o tijolo de vidro com cara de datado é quando ele aparece assim, sem contexto, né, uma faixinha perdida no meio da parede, que é só usado para resolver a falta de janela do ambiente. Aí, realmente, eu concordo, fica com cara de antigo, não tem muito como defender. Mas quando ele entra de forma intencional, com um desenho mais limpo, com um rejunte mais discreto, com uma proporção melhor e conversa com o estilo do ambiente, ele pode sim ficar extremamente interessante. Ele funciona muito bem, gente, principalmente em ambientes, por exemplo, que tu precisa criar uma divisória entre a cozinha e a lavanderia, quando tu quer a entrada de luz, mas não quer deixar o ambiente completamente exposto. Ele funciona em lavabos, em corredores, em paredes curvas. Em parede curva fica um espetáculo. E ele também pode ficar muito bonito quando usado como textura, porque ele enriquece demais a composição. Ele traz luz, ele traz leveza, ele traz um efeito visual extremamente bonito.
Então esquece essa ideia ultrapassada sobre o pobre do tijolo de vidro, porque ele pode sim ser uma solução muito moderna, tá? Muito moderna. Se tu tá construindo, se tu tá reformando e daqui a pouco te passou assim pela cabeça usar tijolo de vidro, pesquisa, porque tem muita referência bonita e eu tenho certeza que vai balançar o teu coração. E já que nós estamos falando de parede, de textura, de elementos que muita gente associa à decoração datada, vamos falar sobre um outro item que praticamente sumiu das nossas casas. Na verdade, ele ficou quase que restrito a quartinhos infantis. Eu tô falando do papel de parede. Inclusive, eu acho isso bem curioso, sabe? Porque o papel de parede, ele é uma ferramenta maravilhosa para trazer personalidade, textura, para reforçar o estilo do ambiente. Eu acho que o problema é que muita gente ainda associa o papel de parede àquela decoração dos anos 2000, sabe, assim, que tinha uma parede atrás da cama com aquele arabesco brilhoso, ou então aquele papel de parede bege com dourado, cinza com prata. E aí, claro, né, vem aquele medo de pesar o ambiente, que é algo totalmente compreensível, né. Só que o papel de parede, ele não precisa ser só isso, assim como ele também não precisa dominar a tua casa inteira, você não precisa sair colocando papel de parede em tudo que é lugar. Ele pode ser usado, por exemplo, para criar um ambiente de destaque, um lavabo, um hall de entrada, um corredor diferente. Esses ambientes que geralmente são menores, né, não são grandes ambientes e que são de pouca permanência, tu entra lá, tu passa por ele, tu não fica muito tempo, são perfeitos para criar algo mais ousado, algo mais dramático. E o papel de parede é excelente para isso. Tu pode usar um papel de parede listrado, com flores, com animais, como teu alter ego desejar. Eu sempre brinco com as meninas lá do clube que esses espaços, assim, são para fazer aquilo que tu tem vontade, mas não tem coragem de fazer nos outros ambientes, sabe, assim, botar o teu alter ego pra fora. Às vezes tu quer uma casa toda clean, toda neutra, mas tu tem vontade de dar uma ousadinha? Esses ambientes são perfeitos. Mas assim também, né, a gente sabe que não é, nem sempre o papel de parede precisa ser estampado, precisa ser chamativo. Existem papéis lisos, texturizados, que lembram linho, a palha, fibras naturais e que são perfeitos para, inclusive, substituir a pintura. E porque eles trazem mais profundidade para o ambiente, fica super aconchegante, traz textura e a parede ela continua discreta, né, fica discreto, fica neutro, mas ela deixa de ser lisa e sem graça. Ela ganha uma camada a mais. Então, assim, o papel de parede, ele pode aparecer de 2 formas, tá, dessas 2 formas que eu te falei. Tanto mais interessante para deixar o ambiente com mais personalidade, quanto para criar um espaço mais suave, só para trazer uma textura, para enriquecer o ambiente sem chamar atenção. Ele é bem versátil, então me desculpem, mas papel de parede, quando ele é bem escolhido, ele é maravilhoso, né. Eu sou suspeita porque eu adoro. E assim, é como eu falei, ele pode ser discreto, ele pode ser protagonista, ele pode ser o que tu quiser. O que não dá pra ser é uma tentativa desesperada de resolver uma parede que ninguém soube compor. "Ah, não sei o que fazer, então enfia um papel de parede e pronto, resolvido", porque aí não vai funcionar mesmo. Outro item que, assim como o papel de parede é uma excelente ferramenta, mas é totalmente incompreendido, são as almofadas estampadas. Ainda mais hoje, né, gente, que assim, virou moda as pessoas usarem as almofadas com o mesmo tecido do sofá. E gente, eu acho isso, assim, sinceramente, um desperdício, porque tu perde uma chance muito boa de enriquecer o teu ambiente, inclusive usando estampas. É claro, claro que não é qualquer estampa que a gente vai colocar no nosso ambiente que vai agregar valor. Existe uma diferença enorme entre uma estampa bem escolhida e uma estampa com cara de produto barato, né. Sabe aquela almofada muito colorida, com desenhos aleatórios, com impressão meio ruim, com tecido brilhante, com aquela cor estouradaça, sabe aquela imagem que simplesmente parece que jogaram ali no tecido e deu? Isso realmente costuma pesar, tá. E não porque tem estampa, mas porque não tem composição e não tem refinamento. Isso aqui, olha bem isso aqui, é muito, muito, muito diferente disso aqui. Olha que lindo quando a estampa aparece de um jeito planejado, bem pensado, uma listra mais delicada, um floral em tons mais fechados, um xadrez. Tem muita estampa linda, gente. E ela precisa entrar para enriquecer o sofá, não para poluir o ambiente, para virar um ponto, um holofote no teu sofá,
tá? Aí tá, tudo bem, tu tá aí agora me perguntando: "Tá, mas como que eu vou saber se a minha estampa ela é interessante ou se ela vai ficar brega?". Como eu quero fazer um vídeo inteiro sobre isso mais pra frente, eu vou te dar aqui algumas dicas mais rápidas, assim, mas que já vão te dar um bom direcionamento, já vão super te ajudar a montar uma boa composição. Primeiro, olha para a paleta. A estampa, ela precisa repetir alguma cor que já existe no teu ambiente, tá? Então pode ser a cor que tem no tapete, pode ser uma cor que tem na cortina, que aparece num quadro, não importa. Precisa repetir, porque só isso já faz ela fazer parte de uma composição, ela deixa o sofá mais elegante, não fica parece que tu comprou na liquidação, tá. Segundo, cuida a escala. Se tu vai misturar estampas, não coloca todas do mesmo tamanho e da mesma intensidade. Uma estampa maior, ela vai conversar melhor com uma estampa menor. Uma listra fininha pode conversar com um floral mais orgânico, maior, né, mais cala maior. Então, se tu quiser ter uma almofada mais marcante, como essas que eu mostrei no exemplo ruim, equilibra ela com outra lisa, com outra texturizada, para ela não parecer solta no teu sofá. Terceiro, presta atenção no tecido. Às vezes o problema nem é a estampa, tá? É o material. Tecido muito brilhoso, muito fino, com uma impressão ruim, costuma deixar a almofada com cara de barata sim, tá? E daí não tem como salvar. E a gente não quer isso. A gente quer pagar barato, sempre que possível, mas quer agregar valor no nosso ambiente. Então, se tu puder dar preferência para um tecido mais natural, como um linho, um algodão, daqui a pouco um veludo, um tricô, tecidos que tenham uma trama mais bonita, é muito melhor, tá, porque isso ajuda a trazer ajuda a estampa a parecer mais sofisticada. E quarto, foge do kit pronto, sabe, aqueles conjuntinhos em que todas as almofadas têm o mesmo tamanho, o mesmo tecido, a estampa é quase igual para combinar. Foge disso, porque isso geralmente desvaloriza o teu sofá, tá. Então, almofada estampada, ela não é brega se ela for escolhida de forma intencional. Presta atenção, segue esses 4 passos que eu te dei que tu vai conseguir fazer uma boa composição, uma boa escolha, escolhe estampas que estejam alinhadas com a tua personalidade, com o estilo do teu ambiente e lembra sempre, não precisa exagerar para ser elegante. Agora, e as fotos de família, hein? Esse já é um pouquinho mais complicado, porque a linha é tênue, eu confesso, mas eu já quero começar o tópico dizendo uma coisa muito importante, tá? Eu prefiro 1000 vezes uma casa com fotos enormes de família do que uma casa cheia de quadros genéricos sem significado nenhum. Sabe aqueles quadros de folha aleatório, frase motivacional, uma taça de vinho, uma imagem que não diz absolutamente nada? Esse sim é difícil de defender, tá? Agora, foto de família, quando bem usada, traz memória, traz história, traz presença. Ela mostra que aquela casa é vivida por alguém. E eu adoro isso, adoro. Além, é claro, de ser ótimo para trazer lembranças de momentos e pessoas especiais. Então, eu adoro fotos de família. Agora, claro que existe um jeito de usar foto de família que pode sim pesar e pode deixar meio duvidoso, né, que aí entra naquela linha tênue que eu falei. E quem viveu nos anos 90 e 2000 sabe muito bem do que eu tô falando. Quem não lembra daquele quadro enorme de ensaio de 15 anos, foto de casamento gigante no quarto, foto de todos os formandos da família. Aí, gente, realmente a chance de não ficar bom é bem grande, tá. Quando eu era pequena, eu me lembro que na casa da minha mãe, né, na casa que a gente morava, tinha um corredor com todas as fotos dos meus ensaios, dos ensaios das minhas irmãs e dos meus primos, né, porque tinha isso também, as tias trocavam aquelas fotos dos filhos de chapeuzinho, de luvinha, de gravatinha, era muito engraçado, né, eu não sei se tinha isso na casa de vocês também. E eu me lembro que na época era o máximo, né, fazia parte daquele momento e de certa forma era uma maneira de mostrar a família, de expor fases importantes, então eu acho ainda algo bem legal, assim, bem característico dessa época, então eu acho bem interessante. Inclusive depois que eu reformei a casa da minha mãe por causa da enchente, eu fiz uma pequena alusão a isso, claro que de um jeito mais moderno, né, claro, em vez de vários quadros enormes e muito marcantes, eu fiz uma galeria mais contida, com molduras mais discretas e só de momentos felizes. Uma forma, assim, de manter a memória, né, essa memória lá dos anos 90, dos anos 2000, mas atualizar a linguagem, né, e pra mim esse é o ponto.
O problema não é ter as fotos de família, o problema é quando elas aparecem sem composição nenhuma. Porque quando tu escolhe boas imagens, imprime com qualidade, usa molduras que conversam entre si, cria uma galeria mais organizada, assim, uma composição mais limpa, fica lindo, fica muito lindo. E assim, tá, tu não precisa colocar fotos gigantescas de casal no meio da sala, né, às vezes esse tipo de foto, ela acaba funcionando melhor num porta-retrato, numa composição menor e não sendo o foco do ambiente. A gente também precisa ter um bom senso, né, também não precisa exagerar, né, mas também não precisa ser foto posada. Eu acho que as fotos ficam muito mais bonitas justamente quando elas são espontâneas. Então uma viagem, uma mesa cheia, né, uma criança correndo, um domingo em família, eu acho assim, super importante ter essas memórias fazendo parte da nossa rotina, sabe. Eu acho que as fotos de família, elas trazem uma camada que nenhum quadro, principalmente os genéricos, conseguem trazer. Então, pra mim, foto de família não é e nunca vai ser brega. Eu acho que mais brega é uma casa que tá tão preocupada em parecer sofisticada, que acaba parecendo que ninguém mora ali. Pra mim, a casa tem que ter vida e ela tem que contar uma história. Então eu sou totalmente contra quem fala que foto de família é brega. E por último, a cortininha embaixo da pia. Eu sei que talvez esse seja um dos itens mais julgados dessa lista, porque muita gente olha pra ela e já pensa que é improviso, que é coisa de casa muito antiga, ou então que ela tá ali porque a pessoa não tinha dinheiro pra fazer um armário. E assim, gente, durante muito tempo, isso foi verdade, né? Ela apareceu exatamente por isso. Muitas casas não tinham dinheiro para fazer uma marcenaria, para colocar um armário embaixo da pia, e a cortininha ela entrava assim como uma solução simples e acessível para esconder os canos, os baldes, as panelas, né? A bagunça do dia a dia. Só que uma coisa é uma solução nascer da necessidade e outra coisa é ela não poder voltar como uma escolha estética, entende? Hoje quando a cortininha aparece, quando ela vem de forma intencional, ela pode ser extremamente charmosa. Não à toa a gente tá vendo aí o retorno, né, e essa adoração ao estilo farmhouse, e ela combina muito bem, porque ela traz uma sensação de cozinha afetiva, de casa de campo, de casa vivida, assim, não sei, me passa um ar de ambiente acolhedor. E eu acho isso muito interessante, porque a cozinha normalmente ela é cheia de superfícies duras, né, é pedra, cerâmica, é metal, marcenaria, e aí quando tu coloca um tecido, tu quebra um pouco dessa rigidez toda, né, tu traz movimento, tu traz leveza, tu traz textura. Mas assim, claro que ela precisa parecer que foi uma escolha e não uma gambiarra, né, então se o tecido é muito fino, se a estampa não conversa com nada, se a altura da cortina tá errada, aí realmente vai parecer um improviso. Agora quando tu escolhe um tecido bonito, com um bom caimento, quando tu faz uma costura bem feita e usa uma paleta de cores que combina com a cozinha, daí muda completamente, muda completamente. Ela deixa de te dizer: "Não tive dinheiro para colocar um armário", e passa a dizer: "Não, eu escolhi trazer tecido e charme para esse espaço", né, mesmo que a realidade tenha começado pela primeira opção. E pensa, gente, que coisa mais linda ela aplicada em uma cozinha campestre, assim, uma cozinha mais rústica, uma cozinha mais afetiva. Ela pode inclusive ser justamente o detalhe que falta para trazer personalidade para tua cozinha. Então, não, a cortininha embaixo da pia, ela não é automaticamente brega. Brega, de verdade, assim, para mim, é tratar toda a solução simples como se fosse inferior às outras, porque às vezes aquilo que nasceu como uma necessidade, ela pode sim voltar como uma escolha intencional. E quando ela volta com tecido bonito, com proporção, com acabamento, ela pode deixar a tua cozinha muito mais charmosa do que uma marcenaria fria e sem graça, tá bom? Não à toa estamos vendo aí muitas cozinhas fora do Brasil que estão adotando o uso da cortininha. Então, gente, às vezes a gente precisa, ó, abrir a nossa mente. Eu acho que esse é um bom item, assim, para fechar o nosso vídeo, porque no fundo, gente, é sobre isso. É sobre isso, como dizem os jovens. A decoração ela não é sobre seguir uma lista do que pode e do que não pode, é sobre entender o contexto, é sobre olhar para tua casa e pensar: "Isso faz sentido aqui? Isso conversa com o estilo que eu quero construir? Isso deixa a minha casa mais bonita, mais funcional, deixa a minha casa mais minha?".
Porque quando existe intenção, assim, de verdade, até aquele item que muita gente chama de brega, de cafona, pode virar o detalhe mais bonito, o detalhe que vai ser a marca registrada da tua casa. E se tu sente que falta esse olhar, que tu sabe que tua casa poderia ser mais bonita, mais acolhedora, mais intencional, mas às vezes não consegue entender exatamente o que que tá faltando, eu vou deixar aqui no comentário fixado o link do Clube Secreto de Senhoras. Lá dentro a gente aprofunda esse tipo de conversa, a gente mergulha mais fundo, aprende a treinar o nosso olhar com calma. Com calma. A gente fala sobre decoração, sobre repertório, sobre beleza, sobre intenção, sobre escolhas para casas reais, tá? Sem essa neurose de seguir tendência, sem essa ideia de que tudo precisa ser perfeito, que tu precisa jogar fora, que nada funciona, que sabe, essa coisa assim, essa imposição de regras para se ter uma casa bonita. Aí eu vou deixar o link aqui, aproveita para conhecer todos os nossos encontros disponíveis, tu clicando aqui tu vai conseguir ver todos eles, porque o clube, ele está prestes a ser encerrado. Então, clica no link no comentário fixado, conhece o clube por dentro e se fizer sentido, aproveita porque o clube está se despedindo e está chegando às suas últimas edições. E se esse vídeo fez sentido pra ti, não esquece de deixar o like e me contar aqui nos comentários o que tu pensa sobre tudo isso. Eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos que complementam essa nossa conversa. Um beijo e até o nosso próximo encontro.